Rogério, eu costumo perguntar se é filho de quem, mas acho que não precisa de apresentação, né? Deputado Rogério Correia. Vamos começar a questão das escolas estaduais, Rogério. Bom, Nós temos, o, enquanto o governo federal tem feito, aberto novos institutos federais, investido em educação, nós temos aqui em Minas um retrocesso, que é a tentativa de privatização por parte do governador e a militarização, as escolas cívico-militares, que até hoje ninguém sabe qual vai ser a função desses militares dentro das escolas. O que você fala sobre isso? bem, primeiro um abraço, né, a toda a companheirada aí, nossos amigos e amigas de Guaxupé e de toda a região aqui do sul de Minas. Olha, você tocou num ponto fundamental, que é a questão da diferença em se enxergar o papel da educação pública no Brasil do ponto de vista do governo presidente Lula e do ponto de vista do governo Zema, que era também o governo Bolsonaro. Eles fizeram um estrago no Brasil nesse tempo. Nós estamos recuperando. O ministro Camilo Santana esteve, inclusive, aqui no sul de Minas, ele foi em Machado, Alfenas, e foi falar de quê? Da educação básica brasileira. No Instituto Federal, no caso de Machado, e das universidades, no caso de Alfenas. E colocou muito bem colocado. Nós só este ano nós recuperamos para a universidade mais R$ 1 bilhão em institutos federais. Colocamos agora a eleição de reitor sem lista tríplice, voltando, portanto, com a autonomia da universidade. O governo, esse ano, na educação básica, mudou o cálculo que se faz de reajuste salarial para que a educação básica brasileira tivesse um aumento de 5,4%, alterando o piso salarial nacional dos professores da educação básica para R$ 5.130. E nós aprovamos um projeto também do governo do presidente Lula na Câmara de Deputados agora, com mais 22 mil professores, cargos que serão preenchidos por concurso público, ou seja, fortalecendo o sistema de educação. E poderia aqui dar vários outros exemplos. O Plano Nacional de Educação, o Sistema Nacional de Educação, que são metas importantes para frente. O que faz o governo Zema? Ele faz o que você disse. Agora ele abriu 95 escolas que ele vai fazer privatização através de parceria público-privada na Bolsa de Valores, para ver quem é que vai ganhar essas escolas para privatizar. Tem sido denunciado muito pelo Sindiúte. O sindicato está marcando aí uma assembleia com iniciativa de greve para o dia 26, porque ele não quer passar os 5,4%, que ele é obrigatório no piso salarial nacional. Ou seja, o que o Zema faz é aquele sentido de destruir a escola pública, transformar tudo em escola privada e privatizar algo que a Constituição brasileira não permite, porque lá determina escola pública gratuita em todos os níveis, da creche até a universidade. Então, de onde surgiu essa ideia de que privatizar escola é uma boa ideia? De que onde ele surgiu? Então, que surge a vontade do lucro, né? É o lucro. Porque é muito dinheiro, são bilhões e bilhões todo ano investido na educação, e eles querem que isso seja investido no setor privado e não no setor No público. caso, seria uma privatização, mas o governo continuaria enviando dinheiro para essas escolas? Provavelmente porque enviaria através de voucher, como queria o Zema, mas não seria para todos e não teria qualidade igual para todo mundo. Então seria um modelo muito ruim, que foi experimentado em alguns países e nunca deu certo. Onde isso acontece, o povo continua na miséria e continua sem educação. Tá. Eu, e a questão da militarização? Por quê? E qual que será o papel desses? Ele é um discurso ideológico de extrema-direita. Mas, felizmente, a nossa deputada estadual Beatriz Siqueira conseguiu ganhar no Tribunal de Contas e agora no Tribunal de Justiça, anulando a liminar para que o Zema faça a escola. Ele não vai poder implantar escola cívico-militar em Minas. Isso é uma vitória importante da nossa deputada, seguindo aí as orientações, claro, do Partido dos Trabalhadores e do programa do presidente Lula. Vamos sair um pouco da educação, porque você está assim, o seu horário está corrido. Fala um pouco mais sobre a questão dos mais especialistas. É a pasta do Alexandre Padilha, né? E do ministro Alexandre Padilha, mas o que
tem para Minas e como que vai funcionar esse mais especialistas aqui na nossa região? É o Sistema Único de Saúde dando um passo à frente. O Sistema Único de Saúde, ele via basicamente isso que diz, o básico da saúde. Hoje não, hoje nós já começamos a ver também especialidades. Então a medicina, ela avançou muito e isso precisa avançar também na assistência que nós damos a quem está necessitando do SUS, que é a imensa Sim. maioria do povo brasileiro. E para isso que nós temos que olhar. Mais especialista, ele vem nesse aspecto. Agora tem especialista. Significa diminuir a fila, você vai para um posto de saúde, é detectada alguma questão mais grave, você precisa fazer um exame, o exame é feito também já agora no SUS, esse exame leva você a um médico especialista em determinadas áreas, porque hoje a medicina avançou muito, e isso tudo está presente no SUS. Então esse é o grande avanço que nós estamos tendo, e isso tem chegado a cada município do nosso país afora, inclusive aqui no sul de Minas. Então essa é a boa notícia. O SUS passou a ser o sistema mais bem avaliado de toda a América Latina. Nós ganhamos esse prêmio esse ano. Muito bem, muito obrigada. Agora vamos tocar em assunto difícil. Vamos. Vamos lá. CPMI do INSS, como que está essa situação? Porque toda hora surge alguém ligado, mas não é do governo atual. Como que está o andamento da CPMI, o careca do INSS e tudo mais? O careca do INSS ficou conhecido no Brasil inteiro. Inteirinho. Mas ele é fruto do governo Bolsonaro. O careca do INSS era bolsonarista, como eram todos eles. O que nós descobrimos? Havia uma quadrilha que estava roubando os aposentados, porque o aposentado descontava no contra-cheque dele R$30, R$50, R$60, R$80 todo mês durante vários anos. São milhões de aposentados, bilhões de reais. Esse foi o rombo que eles fizeram. Eram entidades picaretas que eles formaram que iam fazendo esse desconto sem que o aposentado soubesse. Isso foi descoberto agora durante o governo Lula, porque isso vem lá do Temer. Apenas o presidente Lula é que, descobrindo isso, fez o contrário. Interrompeu o processo roubalheiro e está devolvendo o recurso aos aposentados. Em poucas palavras, Bolsonaro e seu governo roubaram os aposentados, o governo Lula descobriu, resolveu o problema e agora está devolvendo o dinheiro. E aí a culpa é do Lula. É isso que eles querem dizer, porque descobriram que existe agora, mas não é que descobriram. O próprio governo, Controladoria Geral da União, Polícia Federal, desmantelaram a quadrilha que estava roubando, que vem lá de trás. E eles, como é feito agora, eles querem esquecer o passado. O bolsonarista é negacionista do passado. E Banco Master, Dias Toffoli envolvido, estão querendo jogar a questão da esposa do Alexandre de Moraes, que detido vínculo com o Banco Master como advogada. Vai ter CPMI? Não vai? Como que vai ser? E o que aconteceu? O que é o Banco Master? Sim, o PT assinou tanto a CPI, que já foi protocolado na Câmara de Deputados, quanto a CPMI da senadora Heloísa Helena. Claro que nós não assinamos a CPMI dos bolsonaristas, porque eles querem só jogar a culpa no Supremo. O que eles querem, na verdade, é desestabilizar o Supremo para ter um poder fraco e eles tentar golpe de novo. O golpe deles não deu certo, o Bolsonaro está na papudinha, faz 27 anos e 3 meses, que permaneça lá bastante tempo. Então eles querem desestabilizar o Supremo e as instituições. O Banco Master é parecido com essa questão do INSS. No governo Bolsonaro, ele indicou para o Banco Central o Roberto Campos Neto. Ficou lá 5 anos. Esse Roberto Campos Neto, durante todo esse período, viu o Banco Master crescer, que é o banco desse Forcara. Esse Forcara acumulou uma riqueza, roubou muito, roubou de aposentado e roubou do Brasil como um todo. Quando entrou o Galípolo, indicado pelo presidente Lula no Banco Central, ele viu que esse banco master do Forcara estava falido. E disse então que esse banco falido não podia continuar destruindo a economia e o sistema financeiro. E colocou a liquidação do banco, liquidou o banco. Ou seja, decretou falência do banco, acabou com esse banco. Que é o que já tinha que ter sido feito há muito tempo. Só foi feito agora no governo do presidente Lula. Quem que dominava esse banco? Era o Forcara, que todo mundo já conhece, e o sócio dele, que é o pastor Zetel. Esse pastor Zetel é cunhado dele
e é pastor lá da igreja de Lagoinha, em Belo Horizonte. Então, o fato do Valadão, ó, Valadão André, é o chefe da igreja, André Valadão. o André Valadão ter aberto o banco, Abriu uma fintech. clava forte banco, um fintech, que é para receber lavagem de dinheiro que vinha do MASP. E o pior disso tudo, para ficar mais claro, quem que eles são bolsonaristas. Esse pastor Vorcar com o pastor Zetel foi o que mais dinheiro deu individualmente para a campanha do Bolsonaro no Tarcísio, 5 milhões. Não deram nem um centavo para a campanha do Lula. Olha, se eles fossem lulistas, não tinham dado dinheiro para o Lula, não, para o Bolsonaro. Então não tem jeito de esconder. É igual batom na cueca. Todo mundo sabe que o Banco Master é um banco que operava aí como caixa do próprio bolsonarismo. Tanto que o governador de Brasília quis, com o dinheiro público, que é um banco estatal, que é o BRB de Brasília, comprar um banco falido. Imagina. E isso foi impedido de ser feito exatamente pelo Banco Central ao decretar a liquidação do Banco Master. Seria meio que uma limpeza no Banco Master. Ele Com dinheiro comprar. público. Ia comprar o banco, encher de dinheiro o Vorcar e ficar o prejuízo para o Banco de Brasília, que é banco público. Esse Banês é outro que vai ter que ir para a cadeia, para a Papudinha, fazer companhia para o Bolsonaro. Olha, nós temos aqui PEC da blindagem, orçamento secreto, tudo isso envolve o mesmo grupo de pessoas. Quer dizer, quanto mais mexe... E é bom estar mexendo agora, porque mostra que a gente está realmente trabalhando para a corrupção no Brasil. Ela tem um fim, não fica essa moleza toda. Então, orçamento secreto, essas coisas, o próprio Supremo Tribunal Federal, o ministro Dino, tem olhado. Ou seja, a Polícia Federal, o governo do presidente Lula, está fazendo um papel de combater aqueles que são os donos do crime, o andar de cima, os que financiam o crime organizado. E isso tem dolorido muito o centrão e a extrema-direita. Mas é o que tem que ser feito. Eu espero que a gente continue com isso e com o presidente Lula sendo eleito, além das políticas públicas, tem melhorado a economia do Brasil. Nós estamos vendo aí a taxa de emprego alta, talvez nunca tenha sido tão alto o emprego, a média de salário do trabalhador aumentou, nós também, o salário mínimo aumentando todo ano, professor tendo reajuste acima da inflação, mas estamos mirando outras coisas, vamos acabar com essa jornada 6x1, para que a nossa juventude, os trabalhadores e trabalhadoras, trabalhem 5 dias por semana e não 6, como trabalham hoje igual escravo. Então a nossa ideia é melhorar a vida no Brasil ainda mais, melhorar as políticas que o presidente Lula tem feito. O gás do povo, que aliás o deputado federal mais votado de Minas Gerais, do Brasil, foi esse Nico, teve o desplante de caminhar até Brasília para chegar lá e votar contra o gás do povo. Imagina, é um cara que não gosta de pobre. Né? Então, não gosta do povo. Eu estava comentando esses dias para trás que na minha infância, muitas vezes acabava o gás, a minha mãe tinha que fazer um fogareiro. Isso. E aí cozinhar. Isso na década de 70, lembro claramente. Meu pai era trabalhador, minha mãe trabalhava, mas não dava para sustentar. Né? E eles votam contra. Só que, assim, eu vi algumas postagens sobre os penduricários que os deputados, no geral, têm. Eu falo, o senhor é deputado, mas tem vale terno, não é vale, né? Ajudas de custo. Hoje é mais o Poder Judiciário. É mais o Poder O Parlamento ganha um salário alto, sem sombra de dúvida. Sim. E tem o que a gente chama de verba indenizatória, mas é aquilo que se gasta para o exercício do mandato. Uhum. Gasolina, passagem de avião, isso é devolvido se você tem aquele gasto no parlamento. E tem os assessores. Agora, esses vales aí, o Vale Livre, essas coisas, são penduricários que tem muito no setor do judiciário. E também o alto setor do escalão do servidor público. Isso o ministro Dino, corretamente, terminou com esses penduricários. Só pode pagar, além do piso, do teto máximo nacional, que hoje é em torno de 46 mil reais, se não me engano, só pode receber mais disso aquilo que é em lei.
Por exemplo, verba indenizatória, se você gastou para o serviço, você pode receber a mais. Fora isso, não. Então, esses penduricalhos a mais, o Dino cortou tudo, foi uma decisão correta dele, nós temos que apoiar. Certo. Mas aí Ou o seja, deputado... é no caminho que eu estou te falando. O governo do presidente Lula está realmente passando a régua, né? Em terminar com privilégio e roubalheira no Brasil. E eu quero agradecer o deputado. Tem muita coisa para ser conversado, nós vamos ter outras oportunidades. E muito obrigada. Obrigado. Deus abençoe. Um abraço, povo lá de Guaxupé, e sempre na luta. Sempre na luta. Obrigada.